Agora, Fala Sério. Programa Fala Sério. Entrevistas, curiosidades musicais e bom papo. Fala Sério. Fala sério, hein? Fala sério, está começando agora mais uma edição, mais um programa que acontece toda quinta-feira à noite, né, pra você. Eu queria agradecer desde já, né, você que está ligadinho conosco, você que faz parte desse programa, né? Porque esse programa só acontece por conta da audiência aqui da Calvário Web Rádio, né? Então, gostaria de agradecer a você que nos escuta e que acompanha esse programa que de sério só tem no nome, né? Aqui da Calvário Web Rádio, tocando o que toca em você, né? Somos Batista do Calvário. Então, vamos lá, vamos começar esse programa. Eu gostaria de falar para você que nos escuta aí através da nossa rádio, né, ao vivo, você consegue depois já assistir os nossos programas gravados, né, nas plataformas digitais como Spotify, Amazon Music, Deezer, todas as plataformas. No YouTube você consegue acompanhar por imagens, né, programas que já aconteceram. Nós já trouxemos aqui diversos convidados com histórias maravilhosas, testemunhos e temas muito edificantes. Então depois, né, desse programa, vai lá e procura no YouTube Calvário Web Rádio para acompanhar os nossos programas. E agora eu queria também falar a respeito dos nossos cultos aqui da Igreja Batista do Calvário, né? A Calvário, que é uma igreja com propósito para a família, né? Um propósito que zela pela família. Então nós temos os nossos cultos aos domingos, 8 horas, nós temos 3 cultos aqui no domingo, né? Um começando às 8 horas, outro às 10h30 e depois 6h30 da tarde. Então venha cultuar conosco, venha fazer parte dessa igreja que é a Igreja Batista do Calvário com o propósito de Deus para a família. E terça-feira nós temos os nossos cultos de oração. Venha orar conosco, terça-feira 8 horas, né? Venha fazer parte, venha estar conosco nesses cultos que a presença de Deus é notória e Ele tem se manifestado, falado aos nossos corações cada dia, né? Através da palavra, e tem sido uma bênção. Então venha cultuar conosco e também fique ligadinho nas programações aqui da Calvário Web Rádio. Então hoje vamos começar aqui o nosso programa, eu e o Dagdiel, que vamos apresentar aqui essa locução para você. Então sem mais delongas, fala sério, hein? Você está ouvindo Calvário Web Rádio. Somos do Calvário, somos do Calvário, somos Batista do Calvário. É isso aí, somos Batista do Calvário, Calvário Web Rádio, tocando o que toca no seu coração, tocando o que toca em você. E hoje, nós com o nosso convidado mais que especial e um tema importantíssimo, né, a se falar. Dagdiel, faça as honras. Tá aqui um novo amigo, não conhecia, mas fico muito feliz de conhecê-lo. Já ouvi muitas histórias a seu respeito e fico muito feliz de poder conhecer e conversar um pouco com você. Isso aí, uma salva de palmas. Muito bem-vindo, China. China! É isso aí, muito feliz, China, de trazer você aqui. Nós faz tempo que queríamos trazer você aqui, né, no nosso programa e agora vamos que vamos. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Isso aí, muito bem-vindo, China. Amém. Graças e paz a todos. Eu agradeço a oportunidade de poder participar da Web Rádio da nossa igreja. E muito obrigado mais uma vez pelo convite. E bora para o nosso bate-papo aí. Bora. O que precisa ser feito. É isso aí. Hoje falando de um tema importantíssimo, né? A missão de todo cristão. Né, a missão que nós temos, evangelismo urbano, né, falando de algo mais próximo das ruas, né, e hoje eu acredito que será um papo muito edificante, né, para você ouvinte, para você que nos ouve e para nós mesmos também acredito que será muito bom. Então, China, para começar esse papo, esse podcast, eu queria conhecer um pouquinho mais de você. Quem é o China? Quem é o China, como você se converteu, como que Jesus te encontrou, China? Amém. Bom, vamos lá. Eu sou Elison Santana, vulgo China, mais conhecido como China. A gente pode até começar brincando um pouco aqui. Uma vez, a Leca, a filha mais nova do pastor Odair, ela falou que veio um pessoal aqui me procurar na igreja.
Aí o pessoal tava perguntando se conhecia algum Chimbinha. Chimbinha? Aí ela falou assim, Chimbinha, pô, eu nunca vi, né, falar em Chimbinha, o cara tava me procurando. Era a China e aí ele falou Chimbinha. Então sempre foi uma confusão. E aí só que depois pegou, né, ficou China e hoje nem adianta. Se falar Ellison, ninguém sabe quem é. Então o China veio por conta do Chimbinha. Não, o Chimbinha foi um cara que misturou tudo. Entendeu errado. Entendeu errado. Chegou na igreja me procurando. O Ellison, primeiro ele tinha falado o nome, ninguém sabia o nome. Aí ele falou assim, não sei se é Ellison ou se é Chimbinha. Meu Deus. Então você imagina a lambança que foi. Aí depois a Leca contando, a gente deu muita risada. Pois bem, eu sou Ellison Santana, conhecido como China. Eu sou casado, né? Eu conheço a Débora desde os 14 anos de idade. Esse ano, vou fazer 40 anos de idade. Glória a Deus. Nós temos 2 filhos, Pablo Santana, de 16, vai fazer 17, a Milena, que vai fazer 21 em dezembro. E nós temos um netinho chamado Theo, que vai fazer 4, Débora, 4 anos. Vai fazer 4 anos aí. Nossa, que legal. E essa é a nossa família. Falando como que eu encontrei Jesus. Meu pai, ele era um ex-pai de santo. Eu tinha 3 anos de idade, meu pai ele serrou os 8 dedos em uma serra. Nossa. Eu tinha 3 anos, nós morávamos em Santo André. E a nossa família foi sempre muito perturbada. Nossa. E aí, separação dos meus pais aconteceram. Eu morava com a minha mãe, depois eu fui morar com o meu pai. A gente teve uma infância muito difícil nas comunidades aqui da região. E depois de um certo tempo, meu pai teve um encontro com Jesus. Então, todas as vezes que eu chegava da gandaia, eu, meu irmão, o Éder, que canta aqui, na igreja hoje, a gente chegava, papai estava orando. Então, a gente chegava à noite, ele estava lá de joelho apresentando a gente. Só que nós não queríamos, naquele presente momento, ter relacionamento com Jesus. Então, ia de vez em quando. Um fato interessante é que meu pai ele sempre ia nas reuniões da escola com uma Bíblia 45 por 45. E aí os alunos da escola falavam, mano, o pai do Chino é crente, olha o tamanho da Bíblia dele. Ele chegava cantando Foi na Cruz, meu pai era fogo. Que bênção, hein? Aí quando que benção, a vergonha que eu passava. Você sabe o que ele fazia no ônibus. O pai Chino é pastor. Então o pai Chino é o pastor, que não sei o quê. E eu ficava com a vergonha, falava, pelo amor de Deus, pai, não faz mais isso. Chegava em casa doido de raiva. Quando pegava o ônibus. Tá queimando meu filme. Queimando meu filme, pô. Meu pai, como ele era especial por não ter os dedos, ele descia pela frente do busão. E aí eu tinha que pagar a passagem e descer atrás. Você imagina, ele pegava a Bíblia, ele gritava lá da frente. Meu filho aí, filho de crente, ele vai descer no próximo ponto. Eu ficava assim, vermelho. Eu descia, eu falava assim, pai, eu só sou moreno. Saía de lá, o sangue, falava, pai, pelo amor de Deus, sai de perto de mim, eu não quero falar com você, porque eu falei pra você não falar que eu sei onde tem que descer. Então eu tinha essa vergonha, e aí o tempo passou. Meu pai faleceu, ele foi fazer uma viagem para Pernambuco, eu trabalhava aqui na Rua dos Cocais, bem próximo, nós nem tínhamos igreja aqui na época. Eu vinha no Calvário, ela era um galpão de latão ainda, era 1997, por aí, 98, que é aquela parte que tem um latão de zimbro ali. Eu vinha com a minha irmã, ia na Assembleia de vez em quando com meu pai, e aí eu ia contar pro meu pai que a minha namorada estava grávida. Não deu tempo, nós não tínhamos conhecimento de Jesus assim afinco a nada. E aí meu irmão chegou na serralheria, eu era meio oficial de serralheria, e aí meu irmão falou para mim que o meu pai tinha sofrido um infarto e ali foi embaçado, foi fulminante. Eles entraram num cômodo que ele tinha comprado lá em Pernambuco, ele morava aqui, ele foi fazer uma viagem. E quando eles entraram, o papai estava de joelho, de bruços na cama e a Bíblia estava do lado. E ali arrebentou a gente tudo. Nós mandamos trazer o corpo de Pernambuco para cá. Ô Chino, então ele faleceu orando. O nordestino, principalmente papai, ele não ia no médico, né? Então, tipo assim, ele... vou tomar um chá aqui. Então, na dor ali, ele foi tirar um tempo de oração, né? Sim. E aí meu pai era muito de oração, eu fiquei com a Bíblia dele, ela toda rabiscada. Nós tivemos várias experiências com o meu pai. E hoje você entende, né? E aí nós trouxemos o corpo dele,
Eu falava isso essa semana pro meu filho e para 2 amigos dele no carro. E quando a gente foi enterrar ele, um desespero, foi um desespero para nós. Ver o meu pai era novo, 57 anos na época, forte. E eu falei para ele assim, eu falei, pai, eu sei que você não tá me ouvindo, mas eu vou fazer tudo aquilo que você me pediu para fazer. Glória a Deus. E aí ele tava já colocando já os blocos lá embaixo, ali na tumba, e foi lá no Curuçá, aquilo dali foi muito marcante, até emociona de falar. E toda vez que eu lembro disso daí, eu vejo que o que eu tô vivendo é a oração que ele fez lá atrás. E aí eu fui embora, eu não fui para a igreja imediatamente. E quando a Débora, a gente já tínhamos a Milena, passou um tempo, bem no comecinho, o nosso relacionamento estava passando por um momento difícil, né? Porque era 2 crianças cuidando de uma criança. Que foi tudo muito precoce para nós. E aí eu peguei e falei assim, eu preciso de mudar, eu preciso de mudança. Eu me lembro que eu cheguei no Calvário, eu já conheci o Calvário, mas eu cheguei chorando e subi no altar e falei pro pastor Odair assim, eu falei assim, eu preciso de ajuda. E aí, dali pra frente, o pastor Odair, ele foi um pai para mim. Aí eu comecei a ter um encontro com Deus mesmo. Eu orava de segunda a segunda. Onde tinha oração eu tava. Eu vinha de terno, gravata, eu falei assim, eu vou ter que mudar minha vida. Eu pensava que era o terno e a gravata. E aí tinha oração, eu tava de terno e gravata. Pode perguntar. Toninho, Beto, os caras que eram líder dos homens, falavam, meu Deus, eu vinha com violão, eu não largava. Todas as reuniões eu tava, era a reunião das irmãs eu tava, onde tinha oração, souvenir ficava na portaria na época. Então, tipo, ali eu entrei de cabeça, monte, oração. Um encontro com Jesus. Foi um mesmo. encontro mesmo com Deus, ali foi impactante. Eu chegava em casa doido, falava, Débora, você precisa disso daqui. Eu queria mudar o mundo naquela época, né? E ali foi um encontro que eu tive com Deus e fui firmando os meus pés e aí, aos poucos, foi acontecendo mais algumas coisas que eu acredito que vocês vão até perguntar mais adiante, né? Sim. Mas o meu encontro com Deus foi no momento de crise do meu relacionamento, que eu vi que eu ia perder, porque eu já tinha perdido meu pai. Minha mãe era uma alcoólatra, minha mãe tomava 1 litro de pinga por dia. Minha mãe era uma alcoólatra, nossa família era muito destruída, né? Por conta de todo o envolvimento que a gente tinha, pais separados, cada irmão tocando a sua vida, era eu e o Éder que morava em casa. Quando o Éder foi para casa do meu pai, eu fui atrás dele, nós sempre fomos muito juntos, né? Nós vendíamos salgadinho, picolé, na época de infância, quando ficava com a minha mãe, nós era obrigado a trabalhar. Então tinha que vender gelinho, era essa daí era a nossa família e esse encontro com Deus, a gente sabia que tinha alguma coisa diferente para acontecer, mas nós não sabíamos como que ia acontecer. Sim, você foi em busca de uma solução, né? E nessa solução você encontrou Cristo. Foi, porque eu não queria perder a minha esposa e a minha filha, né? Eu era novo, eu não tinha experiência com nada, então eu tinha acabado de construir e estava destruindo. E aí foi quando eu descobri, eu falei assim, eu preciso de Deus, porque o mundo que eu vivia era o que? Era a bebida, era rolê, gandaia. Essa é a nossa família, a família de nordestino tem muita festa. Sim. E a gente tinha festa direto, então tipo, eu não queria, eu queria o que dava prazer para minha carne. E aí quando você entende que você precisa de algo que vai além, é transformador. E foi o que aconteceu. Aí o pastor daí começou um projeto comigo e ele falou assim, ó, eu vou te ajudar. E aí eu sou primo de 3º grau do pastor Anderson. E aí juntou tio Tonho, nós já a família de nordestino. Aí o pastor Anderson também foi uma peça fundamental na nossa vida. Ele nos acompanhou muito. Acompanhou a nossa casa, acompanhou a Débora também e os nossos filhos. Então foi o processo que a gente foi entrando foi no momento de crise. Entendi, China. Muito, muito legal conhecer um pouquinho mais de você. E nesse processo, né, até chegar aqui, você passou como líder dos adolescentes também, né? Foi. Você poderia contar um pouquinho da gente como foi essa experiência, né? Foi assim, primeiro, quando eu vim para a igreja, eu queria fazer tudo. Então, onde tinha oração, eu tô falando. Era o que eu queria estar. Eu queria estar nesse ambiente. Sim. E o pastor pegou e falou assim, eu falei, pastor, eu quero ir estudar.
Porque era muito longe. Você vem de uma comunidade, você vê um homem igual o pastor Odair Rossi, o pastor Anderson, essas pessoas falam assim, poxa, eu sou da comunidade, é muito longe, será que um dia eu vou conseguir ser assim? E aí eu falei assim, eu preciso ir pro seminário para aprender. Só que eu sempre fui maloqueiro, eu roubava a lâmpada de escola, eu nunca gostei de estudar. Então eu aprontava muito na escola, eu nunca tive boas notas assim, top, teve as melhores notas. Sempre ralando na tabela, sabe, para passar de ano. Os amigos, né? Eu catava a lâmpada da escola fluorescente, levava embora, era complicado, então tipo, eu nunca gostei de estudo. E aí o pastor pegou e falou assim, você tem que ir pro seminário. Eu falei, eu quero ser pastor, Aí ele falou assim, vamos te colocar no seminário. Aí eu fui pro seminário em 2005. E quando foi em 2006... Do Enes? Do Enes Tognini. O Enes Tognini foi meu professor Olha que legal. De avivamento. Ele ia me buscar lá na lanchonete, eu e o Luizinho. Nós ficava assistindo o jogo da seleção, aí ele ia lá no bar buscar nós. Meu Deus. O Enes via você viu o velhinho lá, eu estou indo atrás das ovelhas do Odair. Aí nós saía correndo dele, o seminário era fogo também. Tinha as nossas partes sérias, mas também tinha a nossa parte de bagunça também. Mas isso tudo foi um crescimento, vai trazendo maturidade, o tempo vai passando. Quando foi em 2005, primeiro ano, um ano muito difícil, que eu tinha que ler muito. Eu tinha dificuldade, mas aí o Espírito Santo foi ajudando, Deus vai trabalhando. 2006, o pastor Paulo, ele me deu uma missão. Ele falou assim, vocês vão ter que fazer um trabalho de evangelização. E eu gostava muito do apóstolo Paulo e das aulas do Dr. Paulo também. E das coisas que a gente vai escutando do nosso pastor também, né? Que ele fazia evangelismo na FEBEM, que ele fazia evangelismo nas praças. E aí eu recebi uma missão de fazer um trabalho na escola. Meu líder era o Demétrio na época, o Deco, que hoje trabalha nos navios aí. Ele fica mais fora do que em solo agora, né? Mais no mar. E ele pegou e falou assim, tu vai ter que fazer um trabalho de evangelização, toca aí do jeito que você quiser. O Deco me deu muita liberdade na época. Ele foi meu primeiro líder. Eu peguei uma prancheta, não podia levar a Bíblia, o professor tinha falado para mim. Então eu peguei uma prancheta e fui para a porta da escola. Eu falei assim, posso pegar seu nome para fazer uma oração? E aí eu comecei a pegar o nome das pessoas para fazer uma oração por elas. Aí nisso, o pastor Anderson me levou para trabalhar na mocidade, tinha uma comissão. Aí primeiro eu fui trabalhar na mocidade. Sim. E eu fiquei com a frente de evangelismo e a parte de eventos. Então tinha luau na igreja, essas paradas loucas, eu já fiz cada coisa. Aqui... Era você. Eu catei umas latas uma vez com os jovens, acabou o culto de domingo de manhã, na galeria, lá na igreja antiga. Eu catei a lata, acabou o culto, os irmãos tudo tradicionalzão, assim, irmão Henrique, os caras tudo vivos, assim, ainda tava firmão. E aí quando acabou, a gente tinha um evento chamado Prorrogação, que era o terceiro tempo. Acabava o culto à noite, a gente fez um terceiro tempo e a gente criou prorrogação. Aí eu falei pros jovens, quando acabar o culto, todo mundo entra na igreja batendo nas latas. Prorrogação, tá. Você imagine. O pastor daí virou assim e falou, você é doido. Aí ele falou, ele ficou sem entender. Depois eu fui chamado do gabinete. Eu fui pro gabinete várias vezes. Várias. Porque aí, então a gente sempre quis gerar movimento pra rapaziada. Mas isso por inexperiência, e a gente também queria desenvolver alguma coisa, o desejo de fazer. Aí chegou um determinado momento, que eu tinha aprontado bastante, né? Não. O pastor Anderson pegou e me chamou, houve uma necessidade do ministério, o pastor Anderson falou assim, você vai ter que tirar um pouco o pé da mocidade, eu quero separar você e a Débora para cuidar dos adolescentes. Aí eu me lembro como se fosse hoje, nós ajoelhamos ali na cozinha, e eu e a Débora foi cuidar dos adolescentes, nós ficamos um período só eu e a Débora, porque teve uma situação e nós tivemos que ocupar aquele espaço. E aí nós preparamos mais 2 casal, que era o Perim e a Tamara, que eles vieram trabalhar com a gente, e depois o Alan e a Bia, aí eles vieram trabalhar com a gente. E a gente desenvolveu um trabalho com os adolescentes. Com os adolescentes foi o momento mais frenético de busca e de intensidade para nós, porque nós tínhamos que ter muita agenda com eles. Então nós tínhamos agenda, saía da igreja e ia para casa. Eu tinha uma Fiorino, lotava de adolescente, 14 adolescentes. E a carro de palhaço. Não, lotava. O Fox, a Fiorino, o pastor ficava doido, porque falava, você tem que tomar cuidado, porque tem um monte de adolescentes e tal, e vocês têm que... Então, tipo assim, eu sempre fui muito...
eu sempre fui muito aplicado naquilo que eu fazia e naquilo que eu faço. Eu quero fazer acontecer, eu quero botar para andar. Então, tipo, a gente pegou o ministério, é lógico, a gente sempre respeitou os pastores. Tudo que tinha que fazer, a gente montava um relatório, pastor, tá aqui, o senhor quer que faça isso? Nós fizemos um retiro na época com os adolescentes, nós investimos R$10.000 e foi um retiro top que a gente teve. E eu lembro que nesse retiro o pastor Anderson, ele chegou no retiro, ele chegou lá, estava tudo pronto. Nós sempre deixamos tudo pronto para os pastores chegar e pregar. E ele pegou, quando terminou a pregação, ele falou algo muito forte. Ele falou assim, eu senti o rebanho de volta, meu. Aí ele falou assim, eu senti que eu sou pastor e que eles são ovelhas, você é louco. E aí a experiência com os adolescentes foi muito intensa. Nessa experiência, eu me lembro de um período, eu saía da Vox, me transferiram para o período da noite, eu fiquei 9 anos na Volkswagen. Eu saía no horário da janta, para você ver a vontade que eu tinha, a sede de estar perto deles. Mudaram o meu horário, aí me quebrou. E aí tinha bateria de oração. Então, de sexta-feira, o que eu fazia? Eu pegava minha moto, eu tinha 1 hora de almoço, de janta, eu não jantava. E eu vinha correndo só para poder orar 10 minutos com os caras. E aí eu orava 10 minutos e eu me lembro que várias vezes eu cheguei na sala e eu pedi que Deus batizasse a Débora. E teve um dia que eu cheguei na sala, velho, você é louco, velho. A Débora tava falando em línguas, meu. Você é doido, velho. E aí eu comecei a ver o crescimento dela na busca do Espírito Santo. Por mais que os meus filhos hoje estejam distantes, eles viveram todo esse ambiente. Nós tivemos muitas experiências sabe, para expulsar pessoas, adolescentes possessos. Sim. Nas nossas vigílias, assim. O bateria de oração, nós começamos com 6, nós chegamos a 40, 60 pessoas para orar. Então foi muito louco tudo que a gente viveu assim em relação ao evangelho e à intensidade. Nós sempre fomos muito intensos e os líderes eu acho que liderança é isso, né? Você treinar e preparar as pessoas. O período que eu fiquei ausente, o trabalho continuou. E é isso que a gente precisa fazer, é isso que o pastor, que eu entendi que o pastor Odair pregava, né? Então o Adolescentes para mim foi uma experiência assim que me tocou muito e que gerou muito crescimento para mim. China, tô amando o bate-papo, tô gostando muito e depois desse novo nascimento, essa experiência que você falou, como foi essa experiência de você pregar o evangelho? A experiência de pregar o evangelho, o que aconteceu? Lembra que eu falei que eu recebi a tarefa de ir lá para frente da escola? Quando eu percebi, o Espírito começou a me soprar para dentro da escola. E aí, nós começamos um trabalho dentro das escolas. Porque assim, o pastor Anderson ele havia falado para mim o seguinte, o que adianta você ir fazer o evangelismo aberto? O Deco tinha me falado isso. Nós precisamos fazer um evangelismo. O que a Bíblia diz? Que nós temos que ir ensinar. Como que você ensina? Entregando um panfleto não dá tempo de ensinar. Então, estar dentro do ambiente escola me fazia estar perto dos alunos. E aí, eu comecei a levar palestra dentro das escolas, o Ministério de Dança. Gerava aproximação. Gerava aproximação. Comecei a dar palestra, ganhamos a diretora. Eu comecei a fazer campeonato. Eu levei o tatame, eu comecei a levar o jiu-jitsu. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu e aí eu falei, poxa, eu posso levar o jiu-jitsu. Eu era faixa azul, eu levava o jiu-jitsu lá. Você é louco, fazia as doideiras. Slackline, Deus ainda. Então, slackline. Né? Eu fui criando. Falei assim, poxa, se eu for levando os caras... Lotava de gente assim, eu falava, meu Deus, que louco. Então, tipo assim, o Espírito Santo, ele foi dando estratégia. E aí nós aproveitávamos para pregar. E aí o pastor daí foi me treinando, falou assim, você vai pregar uma terça-feira, então a gente começou... Então o Calvário, ele sempre foi uma escola de púlpito, né? Uma excelente escola mesmo, é uma faculdade. Sim. Porque nós temos uma boa palavra. É verdade. Então eu pegava e fazia o quê? Ctrl+C e Ctrl+V que eu faço até hoje. O pastor termina, se vocês prestarem atenção, eu tô lá embaixo para pegar o sermão que sai dali. Porque esse homem é uma lenda viva. Eu ouvi um pastor grande da nossa cidade falar que ele é uma lenda viva. Quando eu vi aquilo, eu falei, é isso. Esse homem é uma lenda viva. Então eu pego todos os sermões. Eu tenho mais de 400 sermões do pastor Odair Rossi. E sai quentinho. Guarda, quentinho, fresquinho. Compartilha com a gente depois. Eu tenho no e-mail e tenho os impressos. Fora os que eu tenho no celular. Então eu guardo isso porque é uma riqueza para nós, né? E aí foi acontecendo esse trabalho nas escolas.
Daí surgiu outro trabalho também, que foi o Bola da Vez. Quando eu fui para os adolescentes, eu apliquei mais o Bola da Vez, que era uma forma que eu tinha de levar os adolescentes. O Fernando, né? Isso. Não, o Bola da Vez aconteceu antes. Era ainda. com o Luizinho. Ah, com o Luizinho. O Luizinho e o Rafa, que são os fundadores do Bola da Vez. Eles montaram... E o Digão. Eles montaram uma quadra. Falei, cara, esse projeto Bola da Vez começou com os grandes. Aí o que eu fiz? Eu falei, Luiz, você toca esse projeto aí que eu vou tocar com as crianças. Aí eu peguei o projeto Bola da Vez e comecei a tocar com as crianças. E aí eu ia lá pro Perace. Aí o que aconteceu? A gente começou a tocar com os adolescentes, fazia lanche e tal, só que era um programa. O pastor sempre teve preocupação com o trabalho fora. E com toda a razão, porque o trabalho fora pode gerar alguns problemas para a instituição. Então o pastor sempre teve algumas reservas, a gente tomou todo um cuidado. Só que aí as demandas internas começou a nos sugar mais. Aí a gente teve que... o Alexandre hoje, que é líder dos adolescentes, ele cuidou do Bola da Vez, aí veio o Fernando, eles ficaram cuidando do Bola da Vez. Eu dei uma afastada, porque eu tinha que cuidar, as operações nossas aumentou o número de adolescentes, então a demanda aumentou, então exigia mais treinamento, mais preparação, e aí a gente ia esporadicamente fazendo esses trabalhos, e paralelo fazia os trabalhos nos ônibus, nas praças, com os adolescentes na parte de evangelização. Davi, e aí a gente começou a treinar. Esse cara já gastou energia. Foi. Já gastou energia no ministério. Muito bom. E pro pessoal que tá escutando aí entender um pouquinho, quando a gente fala de missão, evangelismo, né, principalmente missão, o pessoal acha que é lá fora, né, na África, os países mais necessitados. Mas falando de evangelismo urbano, qual que é a diferença, assim, de um evangelismo transcultural e o evangelismo urbano? É o seguinte, eu penso da seguinte forma, para ser bem simples. Quando a gente foi fazer o trabalho de evangelização, eu fui pegar algumas ideias com ele, com o pastor Odair. E aí ele pegou um texto que eu me amarro nesse texto aqui, que eu vou ler ele para nós aqui, que diz assim, quer ver, Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela exclusiva autoridade. Mas, agora o 8, Atos 1:8, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, na onde? Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Nós criamos uma logomarca na época que primeiro tinha que ser em Jerusalém. Estamos. Onde eu estou. Porque como que eu vou impactar o mundo se eu não impacto quem passa na minha calçada? Como que eu vou impactar o mundo se eu não impacto quem está na minha sala de aula? Parece que é uma utopia isso. Então, a missão transcultural, ela tem a sua importância e eu entendo ela perfeitamente. E oro pelos missionários que estão em missão. E também, se tiver oportunidade, também estarei em missão. Mas os nossos trabalhos já chegou chegou em outros países, nós estando aqui no Brasil, em Santo André. Já chegou em outros estados, nós estando aqui, por conta do digital hoje. Sim, hoje está muito mais fácil. Está muito mais fácil, está muito mais rápido. Então eu entendo a missão transcultural, mas eu aprendi com o meu pastor que primeiro eu tenho que impactar o ambiente que eu estou. A missão urbana é você fazer isso, que foi o que Jesus fez. O que Jesus deixou para nós aqui? Primeiro, ele pegou o ambiente dele. No entanto, que a mãe dele até confunde. Tá lá na festa, que ela fala assim, ele falou, não é chegada a minha hora. Não é que ele foi mal educado. Sim. Mas ele estava no ambiente dele. Ele sabia o que ele tinha que fazer ali. E depois o que ele fez? Ele passou isso para 12 homens. Tem um livro chamado 12 Homens e uma Missão. Porque a missão foi passada com os 12 homens que estavam perto dele. Não com os 12 homens que estavam longe. Isso daqui é lógica. Ele não pegou 12 caras que estavam lá na Suíça, lá em outros países, tal. Não, primeiro ele pegou os 12 que estavam próximo. Primeiro ele preparou os 12, a equipe dele que estava ali próximo. Gastou tempo com essas pessoas. Primeiro ele gastou tempo com essas pessoas, depois multiplicou. Então, se você tem a missão, se você tem o desejo de fazer o transcultural, ir para outros países, está tudo certo, top, show de bola. Mas eu acho que primeiro você tem que impactar a sua casa. Né? Primeiro é a lição de casa, o básico aqui, para depois servir na sua igreja. Eu acho que eu gosto de igreja. A Débora fala, meu Deus, 3 cultos, 2 cultos, eu vou mesmo. E ainda mais que agora eu tenho a missão, eu visito muitas igrejas por conta da minha função. E aí eu vou vendo, você vai vendo que às vezes as pessoas querem estar lá,
longe, sendo que aqui perto a gente não faz o básico. Verdade. Então eu acho que primeiro é Jerusalém. E depois, se ele quiser te soprar para Judéia, para Samaria, os confins da terra, aí é com ele. Muito Mas é bom, isso daí. China. China, também queria que você comentasse um pouco sobre o seu projeto, Cristo Rua. O que aconteceu? É que para eu contar diretamente do Cristo Rua, eu preciso buscar o que aconteceu lá atrás. Eu sempre chamei o Cezinha, em memória, para ir evangelizar. E ele nunca ia. 2007, 2008, ele nunca ia. 2011, 2016, ele nunca foi. O Cezinha é o que era do teclado, né? Exato, é o que era do teclado. Ele nunca ia. Aí, o que aconteceu? Chegou a pandemia. Aí eu tô vendo o Cezinha tocando na janela do prédio, na pandemia, e as luzes acendendo do prédio. Ele me mandou o vídeo, ele falou, se liga isso daqui, que louco. Que eu ajudava ele na parte de dieta, para emagrecer. A gente tinha um Calvário Fit, nós corríamos aqui na igreja antes da pandemia, e aí na pandemia ele começou a tocar na janela. Aí eu falei, meu, esse negócio é doido, meu, tô aqui quieto, meu. E eu estava envolvido com trabalho, Vox, aí você tira o pé de um monte de coisa, acontece uma série de situações na sua vida e você tira o pé de algumas coisas. E aí eu vi o César tocar, o Espírito saiu, à noite eu estava orando, Deus falou para mim assim, você vai ficar aí até quando? Eu tomei um tranco. Aí eu comecei a fazer lives, e eu vi o César lá tocando. Aí eu fiz live com o pastor Clau, que está em Orlando, que é o genro do pastor Daí. Fiz com o filho do José Satiro, é um parentesco da minha esposa. E também fiz com o pastor Álvaro, no Chile. Na minha quarta live, eu fiz uma live com a Leica e com o Rodolfo. Eles tiveram que entrar dentro do carro, porque não tinha internet, eles estavam lá no meio do mato. Meu, depois daquela live ali, eu comecei a chorar. Porque eu falei, meu Deus, eles estão lá no meio do mato, sem recurso, mas feliz. Eu não posso ficar desse jeito. Eu não consegui dormir mais aquela noite. De madrugada, chorando, pedindo a Deus perdão por ter deixado de fazer algumas coisas pelo reino. E aí Deus me ativou. Aí eu liguei para um amigo meu, na época do multinível, que eu trabalhei no multinível, eu me tornei um líder no multinível, e ele fazia os eventos para nós. Eu falei assim, irmão, tu pode me emprestar uma caixa e um microfone? Aí ele falou, você é louco, você não pode nem sair, para onde você vai com isso daí? Eu falei assim, eu precisava de uma caixa tinha que ser ativa e um microfone, presta aí para mim, eu tenho um violão aqui, eu vou fazer igual o Cezinha tá fazendo na janela. Ele falou, vem aqui e pega, o Renato. Aí eu passei no Renato, peguei as caixas, tudo tal, aí eu trombei o Ovelha, o Ovelhinha, sabe, o Ovelhinha? Sei. Do câmera. E o Ovelha, ele não tava numa fase tão boa. E aí eu falei assim, Ovelha, tu não pode me ajudar num projeto aí e tal? Aí ele falou assim, meu, eu não tô em condição de cantar nada não. Eu falei, irmão, é o seguinte, eu vou orar por você agora, você confessa os seus pecados e você vai tocar. Fui lá no CDH1, no último prédio, lá no apartamento da minha irmã. Aí ele pegou e falou assim, vambora então. Aí eu orei por ele, aí eu falei assim, irmão, pega o violão, catei uma bike ergométrica, amarrei o microfone na bike, coloquei a caixa na janela lá no CDHU, o Ovelha ficou tocando, e aí eu orava, o Ovelha tocava, uma lambança só, mas só que saiu. Ele na bike ergométrica aqui, ele começou a pular, eu falei, meu, o que foi? Ele falou, meu, tá dando choque. Tinha um fio desencapado, tava dando choque na bike, tava dando choque nele. Ele começou, para. Aí eu coloquei, foi várias experiências assim, engraçadas. E aí o Ovelha desceu dali, aí nós voltamos uma conexão, comecei a correr com o Ovelha, e Deus é maravilhoso. Aí Deus aproximou o Ovelha, graças a Deus o Ovelha tá aí de volta, tá Falando firmando. do Ovelha, a gente tá com um papo de tentar trazer ele aqui pra dar uma ajuda aqui Ovelha é embaçado. Nos vídeos, hein? Ele é embaçado. Você vai ser essa ponte. Band Record é uma grande fera. aí dali... Aí o Leandro, que é primo do Adonias e do Ovelhinha, que são irmãos, do Silas também, ele me ligou, ele era um evangelista que me ajudava em 2006, quando eu era dos jovens. Aí ele falou assim, ô China, tu não quer vir aqui no sítio dos Vianas, fazer um louvor desse daí que você fez na janela, igual do Cezinha? Aí eu falei, eu vou. Aí eu chamei o Caio do violino. Aí eu falei, Caio, vamos lá comigo lá, eu toco um chá com bolo, né, no violão. Aí eu comecei a tocar um basicão com o violão, o Caio chegou com o violino. Daqui a pouco, a comunidade inteira, louvor na laje, começou a acender as luzes. Nossa. Eu falei, meu Deus, esse negócio dá certo. Aí eu mandei o vídeo pro César, eu falei, César, você tem que vir tocar aqui, irmão. Olha isso daqui. O César ficou doido.
Eu falei, meu Deus, tá entrando na vida do César mesmo, porque ele ia evangelizar. Aí o César ligou pro pastor Daí, falou, pastor Daí, a gente sabe que o China é meio doido, mas tem um movimento que tá acontecendo, tal, o senhor libera? O César sempre foi muito obediente. E tudo que eu faço, eu falo pro meu pastor. Qualquer igreja que eu vou, eu ligo pro meu pastor e aviso, pastor, eu tô indo na igreja tal. Mesmo sendo trabalho, eu aviso, porque eu tenho um pastor. E eu aprendi isso com ele. E com o Enéas também, em memória, que sempre nos ensinou ter essa submissão. E aí a gente começou o Louvor na Laje. Nós temos vídeos, César tocando ali com a gente. Pegou, nós ficamos 2 anos direto, todos os sábados. Garoa, chuva, neblina, nós ficamos ali. As pessoas foram abençoadas ali. Glória a Deus. E foi tremendo. E teve um dia que a gente estava lá, eu só tinha essa caixa, só preciso voltar. Posso voltar aqui só um tapezinho? Eu tinha essa caixa ativa. E aí um pastor de São Paulo, ele tinha visto o projeto. O que Noé tinha? Noé tinha tico-tico, Noé tinha maquita, não tinha nada. Mas ele tinha um desejo de fazer alguma coisa. Eu só tinha uma caixa ativa emprestada e 2 microfones que meu amigo me emprestou. E dando choque ainda. E dando choque. Aí o que aconteceu? Esse pastor me ligou, pastor Edinaldo. Ele é cunhado do Toninho, da Nice, que foi meu líder nos homens. Aí ele falou assim, meu cunhado quer te conhecer. Eu falei, vai perder nada. Vai arrumar problema. Aí ele pegou e falou assim, eu falei, vamos lá. Ele falou assim, não dá pra você vir na loja aqui no Bom Retiro? Eu falei, vou. Aí tava tendo live, porque não tinha culto. Eu cheguei lá, um culto na loja. Eu falei, louvor na laje, culto na loja. Eu falei, vambora, então vai. Só vamos. Aí lá fomos nós pro Bom Retiro. E eu já tinha tido algumas experiências no Bom Retiro. Só que eu não estava entendendo que Deus estava me soprando de novo pro Bom Retiro. Doideira. Aí cheguei no Bom Retiro, eu cheguei lá na loja, o que eu vi logo de cara? 2 caixas grandonas. Nossa. Aí meus olhos já fez o quê? Vou levar. Aí fiquei quieto, falei, meu Deus, preciso dessas caixas, meu pai. 2 microfones sem fio. Falei, mano, a estrutura do cara para essa loja aqui, só a minha caixinha ativa lá atende ele. Aí eu falei assim, pastor, no primeiro dia de culto, não dá pra você pensar essas caixas pra nós, não? Aí ele falou assim, dá, eu já catei as caixas, igual parecia uma criança. Joguei no carro, ele falou assim, só que um porém, você tem que vir aqui de quinta-feira me ajudar, e você traz a caixinha pequena. Eu falei, não, fechou. Aí eu fiz um acordo com ele, eu ajudava ele em São Paulo, e ele deixou as caixas comigo. Aí quando o César chegou lá, ele falou, essas caixas é top, meu. Eu falei, pô, Deus preparou, César. E a gente começou a fazer o louvor com mais estrutura. Então eu costumo dizer que você não precisa ter o recurso, você só precisa ter a vontade e o desejo de fazer. E é uma missão que está dentro do tema, da nossa temática, que é uma missão urbana. Eu senti o desejo de impactar as vidas que estavam ali. Se você chegar no sítio dos Vianas hoje, você vai ver que todo mundo conhece o Louvor na Laje. E nós ficamos 2 anos ali. Quando terminamos o Louvor na Laje, o pastor daí assistindo tudo, a gente passando tudo para ele, todo o feedback, tudo. Eu senti que nós tínhamos que tocar na vida das pessoas, só que era um pós-pandemia, a gente teria que ter cuidado. E aí o que acontece? A sócia do pastor Edinaldo, lá de São Paulo, ela chegou e falou assim, vocês não vão fazer mais culto na loja e nem live. A partir de hoje eu não quero mais. E às vezes a gente pensa que uma crise, que uma negativa é algo para a gente parar, né? E aí o pastor Edinaldo ficou 2 semanas muito ruim. Ele já tinha passado pelo Covid, foi para UTI, passou um processo muito difícil. Nós pensamos que nós íamos perder ele também, só que Deus teve misericórdia e deu a oportunidade de vida para ele. Aí nós estávamos saindo da loja, o Espírito Santo falou assim para mim, assim, o pastor Edinaldo já viajou mais de 6, 10 países. Aí eu tava mó preocupado para falar para ele, eu falei, meu Deus, vou falar para ele, eu vou falar. Aí eu falei para ele, pastor Edinaldo, é o seguinte, o Espírito Santo falou para nós ir pra rua. Aí ele falou, bora, minha sócia já não quer que nós faz nada aqui, é o que nos resta. Aí tinha um ponto de táxi ali perto da José Paulino, eu falei, Caio foi o primeiro. Aí o Caio chegou lá com o violino, falei, Caio, vamos tocar violino aqui, aí ficamos debaixo do ponto de táxi, emendei uma extensão de 60 metros, fiz umas 12 emendas nela com fita isolante, nós colocava numa barraquinha lá e começamos
o Cristo Rua. E aí, ali a gente começou a orar pelas pessoas, pelos gari que paravam ali na José Paulino, perto da Cracolândia. Os usuários da Cracolândia começaram a encostar, e ali a gente começou a ter várias experiências de músicos, pessoas que estavam afastadas. Aí nós começamos a levar roupa, nós começamos a levar alimento, café, bolo. A gente começou a levar algumas coisas para a rua. E teve um dia que a gente estava voltando na Avenida do Estado. Eu estava com o Uno, que era do pastor Anderson, que é um ungidão que ele falou terça-feira que ele tinha batido esse Uno, ficou emprestado. O pastor Odair ofertou o Uno em troca de cesta básica. Aí o Carlos pegou o Uno e deixou com a gente. Ele estava sem um banco. E aí o pastor Edinaldo estava sentado no assoalho do Uno. E aí o Espírito Santo falou, liga pro Sandro. Eu liguei pro Sandro de Mauá, falei, Sandro, Deus tá te chamando para algo diferente aí em Mauá. E aí ele falou, o que é? Eu falei assim, ó, o Cristo Rua de Mauá. E aí surgiu o Cristo Rua em Mauá. Então eu fiquei com a missão de cuidar de Santo André, o Sandro ficou em Mauá, lá bombou. Até hoje a equipe de lá é muito forte. De Mauá, nós estamos lá de 15 em 15 dias. Aqui agora na José Paulino, ali na divisa Cracolândia, ali, hoje a gente está ali de 15 em 15 dias, onde nós estivemos lá. Nós estamos dentro da loja de volta agora. Infelizmente a sócia do pastor Edinaldo faleceu. E nós estamos ali, o pastor Edinaldo está sem sociedade. Hoje tem uma reunião lá que vai os lojistas, tudo, porque eles não têm tempo de ir nos cultos. Então ali ficou um ponto para que eles participem. Nós temos também o Varal Solidário, começou a chegar doações, e eu comecei a cuidar de uma operação em Santo André. E hoje à noite, às 19 horas, a gente retoma o Louvor na Laje, daqui a pouco, que vai ser no sítio dos Vianas. Aí vai estar lá, vai estar alguns irmãos nossos lá tocando, o Andrezinho provavelmente vai estar cantando, e a gente vai lá ministrar uma palavra. E também hoje foi restartado o Bola da Vez, que aí os meninos também estão me dando uma ajuda aqui. A gente startou aqui perto da igreja, porque é Jerusalém, lembra? Então nós estamos aqui em Jerusalém. Estava falando com eles, poxa, você está do lado de casa, vocês foram chamados para fazer a diferença. Então hoje eu já fui lá, já arrumei já umas camisetas de doações que teve, para colocar nas crianças, levamos um lanchinho lá, e aos poucos a gente vai estruturando. O Cristo Rua, nós sabíamos que ele ia ter uma proporção. E teve, hoje nós temos um advogado que veio do terceiro setor, ele veio de Alphaville, ele viu o projeto e falou, vocês têm que ter um CNPJ. E eu já tinha tentado com o pastor daí para a gente montar uma ONG. Na época, a gente tentou pelo CMDCA um programa, só que o prédio próprio não pode, deu um monte de problema. E aí o Cristo Rua hoje virou um instituto, nós temos CNPJ para a glória de Deus, nós estamos arrumando os espaços, estamos pegando as certificações, e é um trabalho que vem crescendo e a cada dia Deus está fazendo coisas assim surpreendentes. Glória a Deus, China. E se alguém que está ouvindo tiver interesse de participar, de querer ajudar, como que funciona? O Cristo Rua, o que é o Cristo Rua? O pessoal fala assim, mas ele tem... quem que manda no Cristo Rua? Cristo Rua não tem dono. A ideia do Cristo Rua é ser um braço para a igreja. Hoje nós temos uma Kombi que foi uma doação. Então, nós temos os cobertores que o João Ribe Palharim mandou. Ele virou nosso amigo por conta do Edinaldo. O pastor Nilton Rocha, um grande amigo nosso também. O pastor Daír, um grande apoiador, que acredita no nosso trabalho também. Então, hoje, o que a gente faz? A igreja, a comunidade que precisa, a gente vai até a comunidade. Nós só precisa de uma tomada. Só a tomada. A gente tem a caixa de som. Nós só vai plugar lá na tomada... eu tenho os líderes aqui, eu tenho jovens da minha igreja que quer participar. A pessoa pode ir lá e vai participar, tem um espaço para ela participar. Porque, lembra que eu disse que nós temos que ir, mas a questão não é só ir pregar o evangelho. Eu preciso ir e ensinar e batizar. Isso. Como que eu ensino? Se eu tiver uma base que vai cuidar dessas pessoas. Então a igreja, eu acredito que ela não pode só sair aí soltando um panfleto. Eu preciso ter um trabalho de base. Precisa cuidar, né? Eu preciso cuidar. Então, o Cristo Rua só é um braço para a igreja. Ele só vai motivar, vai chegar com equipamento de som, com varal solidário, algumas doações. Toda doação só é um aperitivo para entregar o que a gente quer entregar. O que a gente quer entregar é a mensagem do reino, a transformação de vidas. E aí a gente consegue unir o útil ao agradável. Às vezes a gente vai pelo Marmitex, mas com a missão de levar a mensagem.
Por quê? Eu preciso... Como que eu vou salvar alguém que está com fome? Então eu levo o Marmitex e ali eu vou mandando a palavra junto. O foco é a palavra. Sim. A nossa preocupação também é não ficar alimentando o morador de rua para ele ficar na condição de morador de rua. É trazer os dois alimentos, né? Trazer os dois Espiritual. alimentos. Mas fazer ele voltar para a sociedade, ele entender que ele tem que trabalhar. Isso. Ele entender que ele tem que resgatar os valores dele, tocar a vida dele e entender a proposta do reino. Eu acho que você tocou num ponto-chave, China. Acho que tem até algumas igrejas que acabam se perdendo nesses detalhes. Que de tanto cuidado, esses moradores acabam ficando acomodados com a situação. E ainda bem que você tocou no ponto que eu acho fundamental. A gente auxilia, a gente entrega a mensagem da cruz, mas também, vamos filho, a gente precisa, você precisa caminhar. O discipulado, né? Andar junto. Sim. O pastor citou um texto, foi no mês retrasado, se eu não me engano, mas eu me lembro que ele citou, ele relembrou até também esses dias, que quando o Senhor pergunta assim, e aí, tu quer ser curado? É verdade. Quero. É óbvio, se a pessoa está doente, o que ele estava querendo dizer? É um estudo indutivo, né? Está escrito, está dito, mas não está escrito. Porque se eu te curar, você não vai ficar mais aí pedindo esmola. A vida de pedir esmola, ela é tranquila, ela é de boa. Pastor André pregou sobre isso. Né? E o pastor daí, ele já, no seminário, ele também falou isso daí. Então, trazer a cura, aquela pergunta ali, quem vê ali fala assim, poxa, mas Jesus, o que aconteceu com Jesus? Que ele está perguntando para um coxo se ele quer ser curado. Você vai ter que parar de pedir esmola, você vai ter que trabalhar, você não vai ter mais esmola, então você vai ter que tocar a sua vida. Então, a ideia do evangelho é promover isso. É falar assim, cara, tu tá mal aí. Largar a capa, né? Larga a capa. Sai daí. Maravilha. O papo tá gostoso, o papo tá bom, tá edificante, mas vamos fazer um break, tomar um cafezinho, um bolinho. O Dagdiel trouxe até uma coca pra tentar o China aqui, né? Foi. Depois a gente vai contar o que ele fez com nós dois, depois. O China chegou, ele já tinha enchido a caneca de coca. Aquela coca gelada. Gelada é a tentação, mano. Eu não tô tomando coca não, meu irmão. E você também, né? Eu também, tá na aguinha aqui, ó. Mas é isso aí, meu irmão. Fica aí, fica conosco. Não saia, que tem muita mais coisa aqui pra nós, tá? Um papo edificante. Toma seu cafezinho também e volta aqui. Vamos continuar com a Aline Barros, a música Sonda-me e também escutar um pouquinho dos ministérios da Igreja Batista do Calvário. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Você sabia que a Igreja Batista do Calvário tem um ministério para casais? Relacionamento? Qual é fácil? As pessoas nunca são iguais e têm opiniões e comportamentos diferentes. Isso é natural e faz parte da essência do casamento, que é compreender as diferenças entre as pessoas e aceitar que cada um pensa de uma forma diferente da outra. Todos nós temos muitos defeitos, mas 1, 2 ou 100 defeitos podem ser comparados ao fato de sermos amados e saber que existe alguém que está ao seu lado para tudo, que daria a vida por você. Alguns defeitos, como agressão, seja ela qual for, devem ser perdoados, mas não devem ser aceitos. Mas muitos outros defeitos que temos devem ser relevados, pois somos seres humanos cheios de pecados e defeitos. O desafio do casamento não é encontrar alguém igual a nós, ou sem defeitos, manias que não gostamos, ou atitudes que não concordamos. O maior desafio é amarmos, sermos amados e sabermos que somos diferentes, mas que conseguimos, por amor, superar as diferenças. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Deus ama a família e a aliança que Deus construiu entre vocês não pode ser quebrada. A luta diária de um casal deve ser pelo amor, a compreensão, o companheirismo e pelo respeito, pois quando nos unimos, nós nos transformamos em uma só carne e devemos ficar no centro da vontade de Deus, que está em Sua palavra. O Ministério Bem Casados nasceu dentro do propósito da Igreja Batista do Calvário, que é ser um projeto de Deus para toda a família. Nossa busca incessante é apresentar alternativas para que o amor que fez com que vocês estivessem juntos no passado não se apague no futuro. Venha conhecer o nosso ministério e dê uma chance para Deus mudar a história de vocês. Você sabia que a Batista do Calvário tem um espaço totalmente voltado a bebês, crianças e adolescentes? Inclusive com um espaço exclusivo para crianças com necessidades especiais? O Ministério Me Eduque é a continuidade da essência da igreja, que é um projeto de Deus para a família. Temos uma estrutura com pessoas capacitadas profissionalmente e espiritualmente para cuidar do seu maior patrimônio na terra, que são seus filhos. Ensinar a eles a palavra de Deus e o comportamento cristão desde o berçário é o nosso propósito. Enquanto você e sua família louvam e adoram ao Senhor, esses homens e mulheres abençoados que Deus colocou na frente do Ministério Me Eduque cuidam com todo carinho de seus tesouros, ensinando a palavra de Deus com muito amor, carinho e atenção. E mamães, papais irresponsáveis, fiquem tranquilos, porque além de todos serem muito bem tratados, eles estão bem seguros e se uma das tias necessitarem de sua ajuda por algum chorinho ou qualquer coisa parecida, vocês serão comunicados rapidamente. Fazemos tudo para que as nossas crianças cresçam alimentando-se da palavra de Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele.
Essa é a Igreja Batista do Calvário, um projeto de Deus para a família. A Batista do Calvário é um projeto de Deus para a família e quer que todos os seus ministérios espalhem as boas novas de Jesus Cristo. Pois Jesus é a resposta para todas as necessidades humanas. Somos discípulos de Jesus e Ele quer nos usar para trazer pessoas para o teu reino. Fomos chamados para mostrar o amor de Deus ao mundo doente e ferido. E cada um de nós faz parte do plano de Deus. Somos peças essenciais para o propósito de Deus na Terra. Estamos cada vez mais conectados, mas menos ligados uns aos outros, pois falamos com pouca convicção sobre o amor de Deus para o mundo. Cada ministério da Batista do Calvário foi criado com a missão de aproximar as pessoas e suas famílias da palavra que salva e edifica. A apresentar e incentivar a vocês a iniciarem a melhor experiência de suas vidas, que é o amor de Deus. É assim que vamos ganhar vidas para Jesus, e é para isso que existimos. Temos a necessidade de ganhar vidas. Somos os ministérios da Batista do Calvário e somos um só corpo. Nossa meta é apresentar o amor de Deus para o mundo. Você está ouvindo Calvário Web Rádio. Somos do Calvário, somos do Calvário, somos Batista do Calvário. Somos Batista do Calvário. Voltamos aí com o nosso podcast com China, falando a respeito de evangelismo urbano. Depois vou falar para você seguir as nossas redes, né? Seguir a gente lá no Fala Sério _IBCal. Segue a gente lá, manda sua mensagem, aquela pessoa que você quer. Olha, eu quero ver muito essa pessoa no Fala Sério. Manda sua sugestão, mande também as suas perguntas, né? A gente sempre coloca uma caixinha de pergunta para você fazer para os nossos convidados. Então nos siga lá e não deixe de perder nenhuma programação aqui da Calvário Web Rádio. Então vamos voltar aqui para o nosso podcast. Eu gostaria de perguntar para o China. China, quais são as maiores dificuldades a respeito do evangelismo urbano, né, que você encontra assim no seu dia a dia? Certo. A gente encontra um pouco de resistência em relação a trafegar em alguns ambientes. Exemplos. Dependendo se você vai fazer um trabalho ali na Oliveira Lima, você tem um monte de burocracia, porque você precisa de autorização. Então isso é um bloqueio. Você vai fazer eu estou falando porque eu estou solicitando o parque para poder fazer trabalhos pequenos. Então quando você vai fazer uma solicitação, você precisa de documento, liberação. É uma guerra. Então você já encontra um obstáculo já logo no poder público. Quando é para shows de cultura, para o interesse da população em geral, beleza. Agora, quando é para fazer algum trabalho de cunho religioso, que é o nosso, eu comecei a ver alguns bloqueios, que também a gente sabe que tem a interferência espiritual, tem, mas você vê um pouco de resistência. Existe, então isso daí é um dos bloqueios que eu vejo no trabalho urbano. Você vai com um carro, dependendo do lugar, é que nós temos um certo respeito na cidade. Até mesmo quando fala que é do Calvário e é do pastor, está fazendo um trabalho sério, você encontra tranquilidade para fazer. Mas dependendo vou te contar uma que eu cheguei em Mauá, a guarda municipal veio, falou, você tem que tirar daqui. Fuzuei. Hoje a gente tem autorização lá para poder fazer o trabalho, mas eles tiraram nós do ambiente que a gente estava e colocaram a gente lá pro cantão. Mas aí porque é uma forma que é legal também, mas você encontra essa resistência para fazer esse trabalho urbano. Sim. E outra coisa também é que as pessoas estão com muita pressa. Então você tem algumas dificuldades, você tem que saber como abordar. A questão é, se você for sair para fazer uma panfletagem, é uma coisa. Uma panfletagem, ela acaba não sendo uma evangelização. O nome já fala, ela é uma panfletagem. Evangelização eu preciso de tempo para fazer.
E quando você pensa assim, vou para um calçadão, quando o pastor me falava isso, eu falava assim, meu Deus, o pastor não quer que a gente vá lá para o centro da cidade. Ele falava, faz aqui. Eu falava assim, eu não entendia o que ele estava querendo dizer, que era Jerusalém. Porque aqui eu tenho tempo, eu consigo acompanhar. O evangelismo urbano significa eu preciso me comunicar, eu preciso estar nas casas, eu preciso estar no colégio, eu preciso ter tempo para poder fazer o trabalho. O evangelismo urbano é na faculdade, é na escola. Alguns adolescentes me ligou no ano passado, porque começou a fazer um trabalho nas salas e os professores começaram a bloquear eles. E aí eu quase fui até a escola para tentar entender o que estava acontecendo. Por quê? Você tem um certo obstáculo até mesmo dentro da escola. Mas o país é laico. Mas mesmo sendo laico, você encontra obstáculo. Porque também existe uma parte que eu encontro, que eu vejo como obstáculo, o despreparo. Acontece o despreparo. Porque a igreja pensa que, vamos fazer evangelismo, compra lá 1000 panfletos e vamos sair entregando. Sai de qualquer jeito, né? Sai de qualquer jeito, não se prepara. Eu mês passado a gente fez 2 treinamentos na ICPI. Na ICPI, Igreja de Cristo Pentecostal Internacional. Eu fui professor de teologia lá pela ETO, na época, lá atrás, e eles me chamaram agora recentemente para dar um treinamento. Então eu acredito que o treinamento vai capacitar a igreja, as pessoas a fazer um trabalho mais assertivo. Como que eu abordo na escola? Nós temos experiência e sabemos como deve ser feito. Nós temos certificações de como faz um trabalho de capelania. Eu não fui, no começo sim, eu tinha o seminário, mas hoje eu sou um getriano. Eu tenho acessibilidade em 250 países. Eu tenho capelania internacional. Eu tenho capelania hospitalar, que fiz com a minha esposa também. A minha maior certificação hoje é a da Getro, que é a internacional. Eu não pego fila nos aeroportos. Eu tenho uma funcional que me dá acessibilidade em 250 países. Eu sou um agente humanitário. Eu sou um diplomata civil humanitário. Eu consigo acessar os países que podem estar passando por algum momento de dificuldade e ajudar esses países. E a minha formação é o quê? Eu me formei em desenvolvimento humano e gestão de pessoas. Por quê? Porque é a área que eu atuo. Então eu pensei, tudo que eu fiz foi para tentar quebrar os bloqueios que você acabou perguntando. Sim. Eu peguei o esporte, o jiu-jitsu. Por quê? Se eu não entrar de um jeito, eu vou entrar de outro. Você não vai... estratégias, né? Falei assim, não vai deixar eu entrar como um líder? Beleza, eu entro como um atleta. Então, o jiu-jitsu, eu tenho um monte de limitação. Então, hoje eu sou um professor, dou aula para o Kids. Então, foi estratégias que eu fui criando para poder ter acessibilidade. Com o jiu-jitsu, eu não entro em 250 países, eu entro em todos os países. Então, foi uma estratégia que eu aprendi com quem? Com o pessoal que trabalha com os esportes. Sim. Quando veio os americanos para São Paulo, o pastor Odair me colocou lá na linha de frente para fazer o curso com Edson Queiroz. O pastor Edson Queiroz era vivo na época. E ele trouxe os americanos. Quando eles trouxeram, eu aprendi. Eu falei, poxa, eu preciso aprender isso daqui. Amo evangelizar. O pastor José Bernardo me conhece. Eu passei por vários cursos. Eu fui me especializar. Eu fui afiar o machado. Eu tenho uma filosofia comigo. É melhor você ficar 10 horas afiando o machado do que você ficar tentando cortar uma árvore por 10 horas. Então, se você ficar afiando o seu machado por 10 horas, fica tranquilo que você vai cortar a árvore em 1 minuto. Ô, China, essa manhã eu estava me preparando para esse bate-papo e vi uma pregação do Paulo Júnior. Eu estava até comentando com o Davi, que ele fala que de 100% de pessoas que adentram a igreja na parte de evangelização, 80% não permanece. Só 20% desse número a gente consegue manter elas na igreja. Por que há isso dentro das igrejas? Por que esse número é tão pequeno que a gente consegue discipular, gastar tempo? Por que esses 80% não permanece dentro da igreja? Na minha opinião, teve um período que foi bem quando estava fazendo a transição dos jovens para os adolescentes. O pastor Anderson, ele montou um programa e ele tem esse panfleto até hoje. E nós falamos disso no início do ano, chamado Triple E. Era 3E, era um triângulo. Eu tenho isso muito claro. Ele tinha feito um quadro no gabinete dele anterior e ele falou, nós vamos
é preparar as pessoas com esse AAA aqui, que explicava como fazer um bom discipulado. Nós tínhamos o Projeto André, que era a parte que a gente tinha que estudar para poder consolidar as pessoas. O discipulado para nós, ele é importante. O que é o discipulado? Qual que é um dos fatores desse daí que o Paulo Júnior levantou? É que nós queremos ganhar as pessoas para a igreja. Nós queremos ganhar as pessoas para... A gente já vai com uma visão distorcida. Você quer ganhar para a igreja. Primeiro você tem que ganhar a pessoa para você. Porque quando você ganha... O que é ganhar a pessoa para você? Você está fazendo o que em casa? Vamos ali na padaria comigo? Vou lá no centro comprar uma roupa, queria que você fosse comigo. Eu estou ganhando a pessoa para mim. Quando eu já quero ganhar ela para a igreja, eu já vou colocar uma régua nela que não é a régua dela. Eu vou medir ela com a minha régua. A minha régua é outro parâmetro. A minha régua, a sua régua é Jesus, a dela não. A dela é os vícios que ela tem. Então, primeiro, eu preciso trazer essa pessoa para perto de mim, entender as dores dela, entender os processos, as dificuldades que ela tem, e tomar um café com leite, comer um pão com manteiga com essa pessoa, trazer ela para perto de mim. E aí eu começo o processo de discipulado. Agora, se a gente pegar uma pessoa, trazer para dentro da igreja, colocar dentro do membresia, do Fundamentos da Fé, pensar que ela vai andar sozinha, é mero engano. O discipulado, você faz ele andando junto. Gastando tempo. Você tem que investir tempo. Não tem como. A gente quer, um exemplo, o seu dinheiro, isso daqui é muito sério. O seu dinheiro, você compra o colchão. Mas o seu sono, você só compra ele com tempo. O discipulado é tempo. Não tem como comprar uma moeda ou terceirizar para um professor de escola bíblica. Não, joga lá na mão do pastor Roberto lá, que ele vai ver lá com os professores dele lá, o cara vai tá bom, vai vir fresquinho. Esquece, ele não vai vir fresquinho. Primeiro, ele não tem afinidade lá ele vai aprender a teoria. A prática é o dia a dia. Eu comecei a ver o quê? Eu comecei a olhar a vida do pastor Odair. Por quê? Eu falei até lá em cima agora, nos adolescentes, o que o Mário Quintana fala? Quem que é analfabeto? Analfabeto, nós falamos que é quem? Quem não sabe, lê. Só que o Mário Quintana ele fala o seguinte, que analfabeto não é aquele que não sabe ler, é aquele que sabe ler e não lê. Aí ele vai mais fundo, que não é uma agressão isso. Ele fala sobre, as pessoas falam que o débil mental é aquele que não tem as suas faculdades mentais. O Mário Quintana ele faz o inverso, ele fala que débil mental é aquele que tem as faculdades mentais e não as usam. Poxa, o que isso daí tem a ver com a nossa conversa? Tem tudo a ver. A gente quer fazer um discipulado sem ensinar a Bíblia para os camaradas, para os irmãos que estão chegando na fé. O que a Bíblia fala? Que os neófitos, eles precisam tomar o leitinho para daqui a pouco passar para um alimento mais sólido. E isso daí você só faz andando junto. Estando junto, não adianta você falar, sexta-feira me encontra lá na igreja lá. Ele vai falhar. É no caminho, né? É no caminho, caminhar o caminho, junto. Sim, lado a lado, né? Então eu vejo que essa desistência de participação e nem de envolvimento do reino, porque para se envolver ele tem que ser discipulado. Jesus não pegou e falou assim, manda lá para a EBD lá que... Não, ele andou com eles. No entanto que você vê até os desencontros que acontecem na ceia. Poxa, peraí, tinha um que era mais próximo. Quem quer que recline a cabeça? Aquele que está mais próximo. Então tem pessoas que vão estar mais próximo. Eu sempre gostei de ficar perto do pastor. Até hoje. Se o diaconato está lá, não vê, eu vou lá, eu levo a água. Pode ver. Mesmo assim, 40 anos, não importa. Eu vou carregar a mala do pastor, eu vou pegar o sermão dele. Eu vou estar ali dando atenção, fico de olho na segurança dele. Meu irmão é o chefe de segurança daqui, mas eu fico porque é o meu discipulado, ele é o meu mentor, ele é o meu pai na fé. Então eu sou o discípulo dele, eu fico ali na contenção. Às vezes as pessoas pensam ele está ali perto porque tal. Não é. Eu tô ligado ali no que está acontecendo. Se alguém encostar nele, ele é muito... O pastor Odair, ele é muito acessível. Então o discipulado faz com que eu entenda que eu preciso estar ali por perto para aprender, mas também para proteger se houver a necessidade. E você precisa entender ter clareza, né? E nem entender, ter clareza do propósito que você está inserido. Por que eu fui inserido aqui? Por que esse ser humano, esse ser de luz veio parar aqui do meu lado? Deus coloca as pessoas do nosso lado para a gente treinar elas, para a gente capacitar elas. Eu não tenho recurso, a igreja tem recurso, tem os ministérios. Então tá tudo muito pronto, mastigado. É só a gente se dispor e investir tempo. Muito bom, China.
E ao longo dessa trajetória, né, de evangelismo urbano, evangelismo nas ruas, você teria algum testemunho para contar para nós aqui? Testemunho que marcou sua vida? Tem vários testemunhos que marcou a minha vida, assim, em relação do que já aconteceu na vida de algumas pessoas. Eu vou contar um para vocês, não dessa sexta agora, mas da sexta retrasada. Em 2022, 29/7/2022, nós estávamos na Vila Magine, ali em Mauá. E aí, eu não canto, gente, só que como não tem músico lá, eu ajudo a fazer as palhinhas, velho. Pego o violão, 4 notas. O pessoal fala que eu só toco faz chover, eles não aguentam mais. Que eu só sei essas 4 notas, eles não aguentam mais, mas é as que eu tenho. Eu ouvi dizer que teve um missionário que atravessou o continente aí com 4 sermão, ele trocava um pelo outro. Então eu aprendi que eu tenho 4 notas, eu vou com as minhas 4 notinhas. E aí, eu estava lá, com o microfone aqui, aí chegou uma moça, toda hora puxando o microfone, deixa eu cantar com você, ela tava drogada, ela é uma usuária, puxando o microfone, isso daí foi no mês 7 de 2022. Aí na sexta-feira retrasada, eu estou lá, o Sandro, que é o nosso amigo, que cuida lá da operação de Mauá, ele falou assim, fala aqui e tal, toca um pouquinho de violão, eu falei, Sandro, eu queria ficar na entrega dos cobertor hoje aqui, entregando marmitex, batendo um papo com o pessoal. Quando eu tava conversando assim, eu senti um abraço nas minhas costas. Pastor China, tal. Eu falei assim, porque as pessoas vão colocando título em você. Eu não sou pastor, eu sou apenas alguém que escutou a voz, só isso. Eu não fui ordenado, eu não sou pastor. Eu já falo isso daí porque às vezes as pessoas ficam assim, mas falam que você é pastor. É que as pessoas chamam. Mas eu só sou alguém que ouviu a voz e está levando a mensagem do evangelho. Sou apenas uma voz. Sou apenas uma voz no meio do deserto aí, que eu aprendi com o meu líder. E aí ela pegou, abraçou, na hora que eu virei, eu tomei um susto. Era a Kelly, a menina que estava drogada, de 2022, do mês 7. E agora ela estava totalmente transformada. Ela colocou aplique no cabelo. Tava limpa, tava bonita. A Débora tava no carro, eu já cheguei lá, Débora, olha ela aqui. Aí já catei um vídeo, até coloquei um vídeo. Ela antes e depois no meu Reels, no Instagram. E aí aparece ela dando testemunho. Ela queria cantar no vídeo, eu já cortei. Aí ela já queria cantar, mas foi assim maravilhoso, assim, porque você vê a transformação. Uma outra situação também foi lá na Cracolândia. Nós estávamos bem na ponta, lá em cima, lá bem na pontinha, e lá tava chegando muitos usuários. E aí chegou um que falou assim, faz um lá aí. Aí eu peguei e fiz a nota no violão. Você é maluco, meu. Na hora que o menino começou a cantar, eu dei o violão pra ele. Ele começou a adorar Deus, tremendo. Você tinha que ver o menino cantar. A presença, assim, nos tomou ali. E ele falou assim, dá pra vocês ligar pra minha mãe? Nós ligamos pra mãe dele, entramos em contato, um cara que viajou mais de 8 países, começou a contar o testemunho dele, aí nós encaminhamos ele pro pastor Rica, aí esses dias eu entrei, ele tava na igreja lá louvando. Então, tipo assim, são ações e transformações que não tem preço. O que mais me marcou, dentre muitas experiências, foi meu próprio sobrinho. O Vitor foi meu adolescente aqui na igreja. O Vitor cantou na igreja. Só que ele foi embora, como você disse. E aí o Vitor esfaqueou o padrasto dele. E aí nós fomos atrás dele para ver o que tinha acontecido. O Vitor ficou rebelde. Ele começou a traficar. E aí nós fomos perdendo a mão do Vitor, que é o filho do meu outro irmão. O Éder tentou acompanhar também, mesmo sendo um policial, com muita dificuldade, tentou acompanhar. O Vitor foi preso 2 vezes por tráfico. E aí chegou um dia que ele sumiu, foi lá pro sul. E aí ele voltou, ele estava na casa da Fabiana, que é minha cunhada, que faleceu também, nova, aqui na Pereira Passo. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, assim, vai lá e ajuda ele. E o Vitor já tinha dado muitas novidades. E eu falei assim, a Débora falou, se Deus falou, vai lá. A Débora nunca questionou nada, ela sempre abraçou a causa. Já morou dependente químico em casa, no nosso apartamento. Doideira. O pastor daí falou, você é doido, mas já morou já. O Everton morou lá, ficou 30 dias. O Du e a Lid, nós fizemos o casamento deles, eles morou no meu apartamento. Eu tinha um apartamento no CDHU, tem lá até hoje, eu não moro mais lá. Mas tem lá onde a minha mãe mora. Eles moraram comigo em casa.
Ficaram mais de 30 dias e nós conseguimos um barraco para eles. Então a gente já teve muitas experiências. E aí essa experiência do Vitor, eu cheguei lá, ele tava de ressaca da bebida, né, da droga. Eu falei para ele, eu vou te internar hoje, velho. E aí eu fui, liguei para alguns amigos, era na época de campanha de deputado federal e estadual, tinha conhecido alguns amigos, aí eu fui lá para depois da balsa. E aí foi atravessando lá, chegou o cara e falou assim, ó, o carro não entra. Falei, meu Deus, o carro não entra, como que eu vou subir para deixar? Aí catei a sacola dele, as coisas, e o meu coração já começou a disparar, e nós começamos a subir no meio do mato assim, não dava nem para entrar carro. Uma casa de recuperação muito simples, era uma vaga social que a gente tinha. E eu fiquei com o coração cortado ali, porque você deixar o seu... alguém que faz parte da sua família, o seu sangue ali dentro daquela situação, sabe? Eu vi os fogão lá, né? Era tudo de lenha e tudo muito simples. E eu falei, poxa, meu, eu pedi uma vaquinha e só eu e o meu irmão conseguiu ajudar ele. Eu e o Éder. Aí nós internamos ele. E aí nós saímos de lá. Eu saí de lá arrebentado aquele dia. Eu falei, Deus, transforma a vida do Vitor. Ele já vacilou demais. E nós deixamos ele ali. Aí ele ligou um dia. Ligaram da casa de recuperação. Falou, o Vitor foi picado aqui por uma aranha lá. Aí parece que ele ia ser transferido, tinha que passar os medicamentos lá. Aí eu liguei na família de novo, pedindo uma oferta, sabe? Porque não é fácil. Sim. E é caro. Uma casa de recuperação é cara. E lá não tinha estrutura. Aí eu conversei com um amigo meu, que era o dono da casa. Ele me conheceu pessoalmente. Ele falou, meu, o seu trabalho é sério e tal. Eu tinha encontrado ele. Ele falou assim, ó, vou levar o teu sobrinho para outra casa minha. E aí o Vitor foi para Mauá e nós orando ali. E teve um evento que teve da Camila Barros. O Vitor, ele estava trabalhando nesse evento pela casa de recuperação. E eu estava naquele evento. E ele chegou e deram uma oportunidade para os meninos da casa de recuperação dar o testemunho. Tava no palco Camila Barros, cantores famosos. Era um lugar bem chique, tinha bastante gente, tinha umas 800 pessoas. E aí ele virou pra mim assim, ele falou assim, eu queria agradecer o meu tio. Aí você é louco. Desabou. Eu não aguento. Aí ele falou assim, eu queria agradecer o meu tio que não desistiu de mim, ele acreditou em mim, ele me internou aqui. Hoje eu sou coordenador da casa de recuperação e graças a Deus porque meu tio não desistiu de mim. Eu queria agradecer ele e a todos vocês que estão aqui. Ele queria pregar lá e ficou pregando porque a gente fala pra caramba, família. E aí ele pegou, ele me ligou e falou assim, ó tio, eu vou sair da casa de recuperação. Eu falei, meu, presta atenção, vê se você tá bem pra isso. Porque outra oportunidade você não vai ter não, velho. Deus tá te dando várias oportunidades. E ele saiu da casa, ele arrumou um trampo. Eu tava tentando ver alguma coisa pra ele, mas ele conseguiu se virar. Ele arrumou um trampo e essa semana ele me mandou uma mensagem. Ele falou, tio, ele tem uma filhinha, ele voltou com a esposa, tá cuidando da filhinha. E aí ele me mandou o boletim dele, velho. Você é louco. Da faculdade. Glória a Deus. Várias notas top, assim, sabe? Só tudo 10, 10, 10. Então, sempre assim que ele pode, ele me manda mensagem, né? Ele tem lá, ele tá morando lá, tá tocando a vida dele. A nossa correria do dia a dia, ela é muito intensa. Eu não paro, não é porque eu quero aparecer. Eu não paro porque eu entendi a missão que eu tenho que fazer. Amém, China. Então, esses momentos aí são muito fortes. Esse daí foi um dos mais fortes que eu vivi nesses últimos 1 ano e meio. Isso faz que a gente não queira parar, né? Isso nos impulsiona cada vez mais. Então, fica aí com esse testemunho, né? E a importância de nós cada vez mais zelarmos por as vidas que estão ao nosso redor, né? E
esse encargo que cada um de nós tem, em não desistir das pessoas e amá-las, né? Porque esse é o nosso papel como cristão. E para encerrar esse bate-papo, China, gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que nos ouvem, né? Uma mensagem de esperança, mensagem de amor e enfatizando essa importância do evangelismo urbano. Bom, aqui é várias emoções, né? Risada, se alegra e você chora. A mensagem que eu deixo é o que Tiago deixou. A fé sem obras, ela é morta, irmão. Irmã, irmão, você que está aí do outro lado, não adianta. O pastor Odair, ele fez a história dele e agora você tem que fazer a sua. Nós temos que fazer a nossa. E ele fez a dele. E às vezes a gente fica ancorado na história de um pastor, de um líder. Mas evangelizar eu não tenho dom, isso daí é tudo desculpa. Isso daí é tudo desculpa, você pode fazer. E eu falei para minha mãe um dia, eu falei, mãe, você tem o título de missionária, mas as suas ações não condiz com o que é ser uma missionária. E aí eu comecei a levar a roupa das crianças do esporte para minha mãe lavar. Eu falei, mãe, a atitude de missionária é ação. Então a mensagem que eu deixo é, você precisa agir. E a frase que resume tudo isso é, faça o que precisa ser feito pelo tempo que for necessário. Faça o que precisa ser feito pelo tempo que for necessário. Sempre vai ser necessário salvar vidas, sempre vai ser necessário escutar as pessoas, sempre vai ser necessário atender o mais necessitado, aquele que está precisando, sempre vai ser necessário. E não existe essa ideia de tipo, eu não fui chamado para isso. Noé não foi chamado para ser marceneiro, mas foi o que apareceu. O apóstolo Paulo caiu do cavalo, irmão, e aí você vai ter que transformar vidas, e Ananias vai aparecer no seu caminho, vai tirar as escamas dos seus olhos, vida que segue. José não pediu para nascer na família que ele nasceu. Os camaradas perseguindo ele, os próprios irmãos. Toda perseguição é para o crescimento. Davi, ele deu as mancadas dele, caiu lá, deu as brechas dele, mas só que ele era um homem chamado segundo o coração de Deus. O que ele pede no Salmo 51? Não ausente de mim o teu espírito. Então, a mensagem que eu deixo é que você possa agir enquanto você tem tempo aqui. Tiago fala no capítulo 4 que a nossa vida é como se fosse uma neblina. Num sopro você vai embora. O Cezinha estava tocando comigo ali na laje. E quando eu fui ver, já era. A última vez que eu vi ele foi no UPA. Eu acompanhei o César em tudo. Em todos os processos, meu irmão. E às vezes você olha para aquele púlpito ali, vocês não sabem o arrebento que é de você ter um cara que é irmão. Eu tenho um canal no Instagram, lá tem um Reeducação Alimentar. Eu só criei aquilo dali por causa do César. Ele é meu irmão e faz muita falta para nós. O Reeducação Alimentar, o primeiro vídeo, vocês vão ver lá embaixo, lá de 2019, quando Deus tem uma visão com o pastor Odair, Deus dá a visão para o pastor Odair e fala para ele, vai cuidar da tua saúde. Aí eu tinha ouvido isso, e aí eu falei, César, eu posso te ajudar. E aí a gente começou um trabalho junto. Então é ação, porque o tempo vai passar. Você não está aqui para semente. Você pode fazer alguma coisa assim. Você pode fazer um bolo, um café. Você pode visitar alguém. Você pode visitar o seu vizinho. Você pode pegar o seu WhatsApp. Lá no meu Instagram tem um bannerzinho lá que eu fiz o Call to Friends na pandemia. Ligue para 2 pessoas. Você pode ligar para 2 pessoas por dia e você vai ver o impacto que você vai fazer na vida dessas pessoas só por ler um versículo de um salmo, ou mandar uma oração, ou mandar um texto. Então, a mensagem que eu deixo é, faça o que precisa ser feito pelo tempo que for necessário. Amém. Glória a Deus. Mais alguma pergunta, Dagdiel? Enquanto depois dessa daí não foi bem claro. Glória a Deus. Então, Tina, deixe seus abraços, seus beijos. Eu quero deixar um abraço, um beijo, um cheiro para minha esposa. Que tá aqui pertinho. Tá aqui do lado aqui, né? Ela é minha parceira. O pessoal fala que por detrás de um grande homem tem uma esposa. Eu falo que é do lado, né? Deus tirou da costela, então é do lado. Tudo que aconteceu na nossa vida não aconteceria se não fosse, se ela não tivesse incluída no processo. Por quê? Ela autorizou essas idas e vindas minhas para os lugares que a gente vai, ela acompanha. Quando ela não pode ir, ela está em casa, ela cuidou dos filhos.
Então ela faz parte de todo o processo da minha história. Não tem como ter uma história sem ter a Débora junto desse processo. Então eu honro e respeito a vida dela e agradeço também pela oportunidade de Deus ter me concedido ela como esposa e mãe dos meus filhos, né? E agora do netinho também. Também um abraço para o pastor Daí Rossi, que nos proporcionou toda essa estrutura, né? Através daquele homem que ele acreditou no projeto de Deus. Ele, um ex-cobrador de ônibus, motorista de caminhão, que acreditou e a gente chegou onde chegou, porque alguém deu ouvido àquilo que Deus chamou, àquilo que Deus disse. Pastor Anderson também, que além de ser um parente, é um parceirão, que Deus abençoe ele, a vocês aqui da rádio também, né, que a gente está se conhecendo agora, a igreja é grande, é muita tarefa, é muita correria, que Deus abençoe vocês, e muito obrigado, é isso. Amém. Dagdiel, deixe seus abraços. China, muito obrigado. Você recitou uma frase, eu quero deixar uma também. O reino de Deus é um reino de amigos. E o pastor Ayrton sentou bem aí onde você está. E eu também vou falar o que eu disse para ele. Você ganhou mais um amigo, mais Amém. uma pessoa que vai orar pelo seu ministério. Amém. Um beijo para minha esposa, para minha filha, amo vocês. E estou muito feliz depois desse bate-papo aqui, que a gente vai crescer como pessoa, como servo de Jesus. Amém. Devemos levar a preciosa palavra dele. Amém. A gente sai com o coração queimando, né? E querer ir pra rua. Parece aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. É isso aí. Eu vou deixar meus abraços também. Um beijo pra minha noiva, Aline, que vai escutar daqui a pouco. Quando sair, né? Um abraço pros meus pais, né? Meu pai Fábio, minha mãe Flávia, meu irmão também, a sua noiva Isabela. Um abraço pra toda a mocidade, né? O pessoal do Skate Mission. Pra toda a igreja, vocês que nos ouvem, né? Isso aqui só acontece porque tem vocês. Senão não teria motivo nós fazermos esse programa, mas vocês nos escutam e eu queria deixar esse abraço pra todos vocês. Eu também queria pontuar, agradecer também o Luquinhas. O Luquinhas, Beijo, Luquinhas. Tá aqui, tá ajudando a gente bastante. E eu queria E logo ele tá aí, ó. Aqui. Logo já. Glória a Deus pela vida do Luquinhas. Tina, vamos encerrar com uma oração? Você faz uma oração pra gente Amém. encerrar? Você tinha falado de uma pergunta lá que... A pergunta fala sério. Fala sério. A pergunta fala eu sério. lembrei de uma. Então bora lá. Eu vou contar rapidinho. Ó, já pra gente poder fazer a oração. Nós estávamos ali perto da Cracolândia e aí estava um momento de adoração e tudo, e o Fabiano da Faz Camisetas, Sei. o Fabiano, ele estava lá no canto, ele estava com a jaqueta de couro, e aí ele viu que chegou muitos moradores de rua e estava frio. Aí o pastor Edinaldo foi e tirou a blusa, e o Fabiano tá ganhando. Aí o pastor Edinaldo tirou a blusa e falou, não rapaz, toma, né, o cara pediu a blusa, estava frio. Minha blusa estava no carro, aí eu tirei o meu camisão, eu estava com a camiseta e um camisão. Aí eu tirei meu camisão e doei. Aí eu virei, aí eu vi o Fabiano de camiseta. Eu falei, Fabiano, cadê a sua blusa? Você deu? Eu falei, rapaz, na hora que eu vi vocês dando, eu já fui guardar a minha. Porque eu só tenho essa daqui, eu não vou dar a minha não. Olha, Fabiano, você tá de zoeira. Falei, você tá louco, Varão, aquele jeito dele. Eu guardei a minha lá, Varão. Ele dobrou a blusinha dele e guardou. Não quero ofertar a minha... Falei, vou ofertar a minha não. Vocês podem ofertar de vocês. Então foi um fato que o Fabiano se dá muita risada com ele na rua. Muito bom, muito bom. Foi isso daí. Mas é isso, só pra descontrair. Tá Muito ótimo. bom, China. Amém? Bora orar? Bora. Vamos lá. Amém. Deus, muito obrigado por essa tarde, onde o Senhor falou conosco, onde o Teu Espírito se fez presente. Obrigado por todo esse tempo, Senhor. Sim, meu Deus, o tempo muito traz obrigado. a maturidade e a maturidade traz o crescimento e envolvimento contigo, Senhor. É verdade, Faça Senhor. com que a gente possa viver o Teu propósito, o Teu projeto. Abençoe, Deus, a nossa igreja, Senhor, mais e mais. Hoje nós temos uma estrutura de ter uma rádio web, hoje nós temos uma estrutura de ter vários esportes, várias modalidades aqui dentro da nossa igreja, estudos, estrutura para as crianças, Senhor. Muito obrigado por toda a estrutura que nós temos. Obrigado porque o nosso pastor ouviu a Tua voz, Senhor.
Nós te agradecemos por todos os pastores que cooperam neste trabalho. Nós te agradecemos, ó Deus, por todas as irmãs, por todos os irmãos, pelos jovens, ó Deus, pelo Ebenezer, por todos os ministérios aqui Sim, desta meu Deus, casa, muito Senhor. obrigado. Que essa igreja possa prosperar mais e mais. Em nome de que Jesus. o seu reino avance, meu Deus. Nós te louvamos, te bendizemos por essa tarde, por essa programação na Rádio Web. Que aqui, ó Pai, possa acontecer mais e mais movimentos para a expansão do teu reino. Em nome que de o Senhor Jesus. use a Rádio Web para tocar os corações daqueles que estão afastados. Que aquilo que nós tratamos aqui hoje possa ser uma ferramenta de motivação para que nós possamos avançar, Senhor. Nós temos muito trabalho à frente, nós temos muito que fazer, Senhor. E nós te pedimos graça, misericórdia, que o Senhor nos ajude, porque tudo que acontece, Senhor, é porque o Senhor é bom e porque o Senhor que realiza, o Senhor que é o efetuar, o Senhor verdade, que é o querer. Pai. É tudo para a honra e glória do teu nome, Tudo Pai. para a Nós te tua louvamos, te bendizemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Fala Sério. Fala sério. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor.